Você já olhou para o céu à noite e se perguntou: onde estão todos os outros? Se o universo tem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e incontáveis planetas parecidos com a Terra, por que ainda não encontramos nenhum sinal de vida alienígena? Essa pergunta nos leva a uma das teorias mais perturbadoras da astrobiologia: o grande filtro. Algo, em algum momento da evolução da vida no universo, pode estar impedindo que civilizações avancem. E o pior, talvez esse filtro ainda esteja à nossa frente. Se essa teoria estiver correta, isso significa que a humanidade pode estar diante de um desafio que nenhuma outra civilização conseguiu superar. Será que já passamos pelo grande filtro e somos uma raridade no cosmos? Ou será que estamos caminhando cegamente para a nossa própria extinção? Hoje vamos explorar essa questão profundamente e entender quais são as verdades por trás do grande filtro. Mas antes de continuar, me diga nos comentários: você acredita que já passamos pelo grande filtro ou que o pior ainda está por vir? Se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no Mente Ativa. Agradecemos a todos que se juntaram ao canal nos últimos dias e vamos em busca da primeira grande marca, que é bater 1000 inscritos. O paradoxo de Fermi. Imagine que você entra em um estádio gigantesco, capaz de acomodar milhões de pessoas. Você sabe que deveria haver milhares de torcedores ali, gritando e comemorando. Mas, ao invés disso, há um silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhum som, apenas um vazio inquietante. É exatamente isso que acontece quando olhamos para o cosmos. O universo é imenso, repleto de estrelas e planetas, muitos dos quais estão dentro da chamada zona habitável, onde a vida teoricamente poderia surgir. Estatisticamente, deveríamos estar cercados por civilizações alienígenas. Mas até agora, nada. Nenhum sinal de rádio, nenhuma nave alienígena, nenhum vestígio de uma civilização avançada. Essa contradição entre a alta probabilidade de existência de vida e a total ausência de evidências é conhecida como o paradoxo de Fermi. Ele leva o nome do físico Enrico Fermi, que durante uma conversa informal na década de 1950, fez a pergunta que ainda hoje intriga cientistas: onde estão todos? Ao longo das décadas, várias hipóteses foram levantadas para explicar esse mistério. Alguns sugerem que as civilizações se autodestruam antes de conseguirem se expandir. Outros acreditam que há um predador cósmico que elimina qualquer forma de vida avançada antes que ela se torne uma ameaça. Há também a possibilidade de que a vida seja extremamente rara e que sejamos uma exceção no universo. E é aqui que entra a teoria do grande filtro, a ideia de que existe uma barreira invisível impedindo o avanço das civilizações. Mas onde exatamente essa barreira está? Será que já a superamos ou estamos caminhando rumo à destruição? O que é o grande filtro? Se olharmos para a história da vida na Terra, veremos que ela passou por diversas fases de evolução, desde simples organismos unicelulares até formas complexas, como nós. Mas e se essa jornada for extremamente rara, a ponto de quase nunca acontecer em outros planetas? O conceito do grande filtro, criado pelo economista e filósofo Robin Hanson, propõe que existe um grande obstáculo no caminho da vida inteligente. Esse obstáculo pode estar no passado, o que significaria que já superamos a parte mais difícil e somos uma raridade no universo. Ou pior ainda, pode estar no futuro, o que indicaria que algo catastrófico aguarda qualquer civilização que atinja um certo nível tecnológico. Mas qual seria essa barreira? Talvez a própria origem da vida seja algo incrivelmente improvável. Ou talvez o problema esteja na transição para organismos multicelulares. Quem sabe, o verdadeiro filtro seja a evolução para uma civilização tecnológica que consiga sobreviver ao próprio poder destrutivo. Seja qual for a resposta, o fato é que o silêncio do universo sugere que algo está impedindo o surgimento de civilizações avançadas. E a grande questão que precisamos responder é: já passamos por esse filtro? Ou ainda não? Onde está o grande filtro? Se o grande filtro realmente existe, onde ele está? Ele já ficou para trás ou ainda está à nossa frente, esperando para nos destruir?
Vamos analisar os possíveis momentos onde essa barreira pode estar atuando. O filtro está no passado. Uma possibilidade é que a própria origem da vida seja quase impossível. Apesar de termos encontrado exoplanetas em zonas habitáveis, isso não significa que a vida se desenvolve facilmente. A química necessária para criar as primeiras células pode ser tão rara que talvez tenha acontecido apenas uma vez na história do universo, aqui na Terra. Se esse for o caso, significa que já superamos a parte mais difícil e que somos uma anomalia cósmica. O silêncio do universo seria explicado pelo simples fato de que não há mais ninguém. O filtro está no meio. Talvez a vida unicelular seja comum, mas a transição para organismos multicelulares e posteriormente para inteligência seja extremamente difícil. A Terra levou bilhões de anos para produzir um ser capaz de questionar sua própria existência. Se for esse o caso, pode ser que existam milhões de planetas cheios de bactérias ou plantas primitivas, mas quase nenhum com civilizações tecnológicas. Isso ainda seria uma boa notícia para nós. Significa que já passamos pelo grande filtro. O filtro está no futuro. Aqui chegamos à pior das possibilidades. E se o grande filtro ainda estiver à nossa frente? Isso significaria que toda civilização que chega a um nível avançado inevitavelmente se destrói antes de se espalhar pelo universo. Essa destruição pode ocorrer de várias formas. Guerras nucleares. A humanidade já esteve à beira da aniquilação durante a Guerra Fria, e o risco ainda existe. Mudanças climáticas catastróficas. Nosso próprio planeta pode se tornar inabitável devido à nossa interferência. Inteligência artificial descontrolada. Um sistema superinteligente poderia simplesmente decidir que a humanidade não é necessária. Armas biológicas. Uma pandemia artificial poderia acabar com a civilização em questão de anos. Se essa hipótese for verdadeira, significa que não vemos civilizações avançadas, porque todas elas desapareceram antes de poderem colonizar o espaço. E isso levanta uma pergunta assustadora. Será que estamos caminhando para o mesmo destino? Estamos antes ou depois do grande filtro? Agora chegamos à questão central. Somos uma raridade que já sobreviveu ao grande filtro? Ou estamos prestes a encará-lo? A resposta a essa pergunta pode determinar o destino da humanidade. Se a barreira estivesse no passado, isso significaria que a vida, a inteligência e o avanço tecnológico são eventos incrivelmente raros. Isso nos tornaria uma anomalia cósmica, uma das poucas, ou talvez a única, civilização capaz de alcançar esse nível de desenvolvimento. Essa seria a melhor das hipóteses. Se já passamos pelo grande filtro, isso significa que não há um destino inevitável de autodestruição à nossa frente, e que o universo pode estar vazio simplesmente porque a vida complexa é absurdamente improvável. Mas há um problema. Se realmente fôssemos tão raros, não deveríamos ter encontrado pelo menos fósseis alienígenas? Se bilhões de planetas tiveram alguma chance de evoluir vida, deveríamos ao menos detectar sinais de formas de vida extintas em Marte, Europa ou Titã. O fato de não encontrarmos nada ainda deixa em aberto a possibilidade de que o filtro ainda esteja por vir. Essa é a hipótese mais assustadora. Se civilizações alienígenas deveriam ser comuns, mas não vemos nenhuma, isso pode significar que todas elas acabaram se destruindo antes de se tornarem espécies interestelares. E se esse destino for universal? Se todas as civilizações que alcançam um certo nível de tecnologia acabam desaparecendo? Isso significaria que a humanidade está apenas seguindo um caminho inevitável para a própria extinção. O mais preocupante é que já vemos sinais de ameaças existenciais no nosso próprio mundo. O uso irresponsável da inteligência artificial pode criar sistemas que fogem do nosso controle. A mudança climática pode levar a uma catástrofe ecológica global. O avanço da tecnologia de guerra pode resultar em um conflito nuclear devastador. Experimentos biotecnológicos podem gerar vírus impossíveis de conter. Se o grande filtro realmente estiver no futuro, precisamos agir rapidamente para evitá-lo. Caso contrário, podemos acabar como todas as outras civilizações que um dia surgiram e desapareceram antes de se tornarem interestelares.
O destino da humanidade. Se o grande filtro realmente existe, ele nos deixa diante de duas possibilidades. Ou somos uma raridade cósmica que já sobreviveu ao pior, ou estamos prestes a encarar um desafio que nenhuma civilização conseguiu superar. Mas há um detalhe fora importante. Se estivermos cientes desse perigo, podemos nos preparar para enfrentá-lo. A diferença entre uma civilização que desaparece e uma que se torna imortal no cosmos pode estar na forma como lida com os desafios existenciais. Se o filtro estiver no futuro, significa que nosso maior desafio será evitar a autodestruição. Para isso, algumas atitudes são essenciais. Expandir-se para outros planetas. Uma civilização que vive apenas em um único mundo está vulnerável. Colonizar Marte, a Lua e outros planetas pode ser a chave para garantir nossa sobrevivência a longo prazo. Criar tecnologia responsável. O avanço da inteligência artificial, da biotecnologia e da engenharia nuclear precisa ser feito com precaução para evitar cenários catastróficos. Unir-se como civilização. Guerras e conflitos internos podem ser nossa maior fraqueza. A sobrevivência da humanidade pode depender da nossa capacidade de agir como uma única espécie e não como nações separadas competindo pelo poder. Buscar sinais de outras civilizações. Se encontrarmos evidências de uma civilização alienígena extinta, isso pode nos dar pistas sobre qual perigo devemos evitar. O fato de não termos encontrado outras civilizações ainda pode ser tanto um alerta quanto um sinal de esperança. Se já passamos pelo grande filtro, significa que temos um universo inteiro para explorar. Mas se ele ainda estiver à nossa frente, significa que precisamos agir rápido para evitar o destino que possivelmente já levou muitas outras civilizações ao esquecimento. O futuro da humanidade não está escrito. Podemos ser os primeiros a superar essa barreira e nos tornar uma civilização capaz de atravessar as estrelas. Ou podemos ser apenas mais um experimento fracassado do cosmos. A escolha está em nossas mãos. Agora, eu quero saber de você. Você acha que já passamos pelo grande filtro ou que ele ainda está à nossa frente? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no Mente e ative o sininho, porque continuaremos explorando os maiores mistérios do universo. Se você ainda estiver aqui, eu te convido a clicar neste vídeo em que falamos sobre a visão de Deus na perspectiva de Stephen Hawking e Isaac Newton. Figuras com crenças completamente opostas, mas que marcaram seus nomes na história. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.